Eu sou Valmindo, participo do Centro Espírita Universal, trabalho diretamente na comunidade espírita cristã Irmão Ananias, que fica na cidade de Vespasiano. Hoje a gente vai apresentar o estudo e quero agradecer aos companheiros a oportunidade de trabalho, agradecendo também a espiritualidade, a proteção e o amparo a todos nós. Eu vou usar uma apresentação, então a gente vai seguir, porque a gente trouxe como referência algumas das informações que estão na doutrina espírita trazidas por Kardec. Então, o nosso tema de hoje, caridade para com os criminosos. Esse tema está tratado, desculpem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, não, desculpem, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi organizado por Kardec, são 28 capítulos no Evangelho. Cada capítulo, o título é uma fala de Jesus, me parece que só 4 que não, falas diretas, ensinos de Jesus, como capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E no início do capítulo, ele traz trechos tirados exatamente como estão no Evangelho, né, nos 4 evangelistas, e também alguns trazidos do Novo Testamento. Então, no capítulo 11, nós temos, no início, o mandamento maior, fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam, a parábola dos credores e dos devedores, e dai a César o que é de César. Ou seja, ensinamentos de Jesus comentados, né, trazidos pelos comentários dos Espíritos que Kardec organiza num texto. Depois ele traz a instrução dos Espíritos. E nessa parte de instrução dos Espíritos, ele traz para nós a colocação desses ensinos de forma que a gente consegue entender aí a mensagem que o Espírito trouxe, a psicografia mesmo, a assinatura do Espírito e a cidade e o ano que ela foi psicografada. Na parte de instrução dos Espíritos, no capítulo 11, nós temos a lei de amor, uma mensagem chamada lei de amor, a outra o egoísmo, a outra a fé e a caridade. Temos uma mensagem que é o tema do nosso estudo, caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida de um malfeitor. Então, esses são os tópicos desse capítulo 11. E o nosso tema, caridade para com os criminosos, está tratado no tópico de número 14, é uma mensagem psicografada na cidade de Havre, em 1862, e o espírito que assina essa mensagem é Isabel de França. Então, o espírito começa dizendo assim: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Jesus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Então, nesse primeiro momento, o Espírito Isabel de França coloca para a gente, né, que a caridade é uma verdadeira, constitui uma verdadeira caridade, seguirmos os exemplos de Jesus, a fraternidade em favor dos que são considerados desgraçados, né, os sofredores, aqueles que estão em erro, os criminosos, como criaturas que eles são de Deus, como nós somos mesmo. Então, nós temos que ter para com esses nossos irmãos o sentimento de caridade, porque é o sentimento que nós devemos ter para com todos os filhos de Deus, para com todos os nossos irmãos. Isto inspirados na doutrina de Jesus, como seus seguidores, né, como os seguidores de Jesus, os cristãos, nós devemos colocar em prática os seus ensinamentos. Então, ela começa já nos chamando à responsabilidade de sermos seguidores de Jesus e termos que seguir o seu modelo, o seu exemplo. E ela continua assim: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, a mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis,
e muito menos lhe será pedido do que a vós. E aí, primeiro nos chama a responsabilidade como cristãos e agora traz para a gente a informação de que, né, estes que estão em erros, que são criminosos, que a gente muitas vezes julga e que não quer perdoar, aqueles que nos cometeram, às vezes, contra nós algum crime que a lei civil, que a sociedade condena, eles são, muitas vezes, né, culpados pela sua ignorância, né, por não conhecerem a lei de Deus, mas para Deus somos todos criaturas iguais em aprendizado, temos nossas responsabilidades e seremos todos tratados com misericórdia. E nós precisamos também desenvolver esse sentimento caridoso em relação a eles, porque muitas vezes eles cometem esses crimes por ignorância, se não da lei dos homens, pelo menos da lei de Deus. E ignorância não só de não conhecer a lei, mas de conhecer a lei e interpretar de forma equivocada, né? Então, muitas vezes usando a lei de Deus como justificativa para alguns dos seus crimes, ou achando que a lei de Deus não vai alcançá-los e coisa dessa maneira. São pessoas em erro? São. São criminosos? São. Não diminui a responsabilidade deles, mas o que o Espírito está dizendo é que nós não temos o direito de condená-los e que temos que ter para com eles um sentimento caridoso. Até porque, muitas vezes, os erros que nós cometemos, nós que somos conhecedores não só da lei civil, mas também da lei de Deus, especialmente, os nossos erros que a gente comete no nosso dia a dia, na nossa convivência, às vezes não são considerados crimes pela lei dos homens, mas diante da lei de Deus, sim, especialmente pelo fato de que nós temos conhecimento. A frase do filósofo, né, repetida por Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, ela traz para nós, né, a oportunidade do progresso pelo conhecimento, e aí temos a doutrina espírita nos esclarecendo, mas nos traz também a responsabilidade que o conhecimento traz. Então, tudo que eu sei me dá mais responsabilidade para o que eu tenho que realizar. E o conhecimento da caridade é básico, é referência primeira que a doutrina espírita nos alerta. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Que vale dizer que, sem praticarmos a caridade, a gente não progride, né? A gente não avança, a gente não cumpre a nossa destinação do aperfeiçoamento. Então, eu que sei, que conheço, que sou cristão, que sou espírita, um erro que eu cometo diante da lei de Deus pode ter uma pena mais severa, às vezes, de alguém que comete um crime que a sociedade condena, mas que ignora a lei de Deus, ignora a lei civil, ou ignora e usa errado, que é um tipo de ignorância também muito grave. Então, a primeira parte da mensagem do Espírito Isabel de França é nos alertando para a nossa responsabilidade no julgamento daquele que convive conosco e está em erro. Depois ela vai continuar dizendo assim: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Olha, ela usa aqui uma expressão muito interessante. Deveis, ou seja, é seu dever, é sua obrigação em favor daqueles que sofrem, dos criminosos, né? Que é o tema que ela está dizendo aqui, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Então, o Espírito Isabel de França coloca como verdadeira caridade a prece em favor daqueles que estão em erros criminosos de toda a natureza, né? Tanto os que a justiça condena, quanto aqueles que passam ao largo também, né? Não vos cabe dizer de um criminoso, ela continua, é um miserável. Deve-se expurgar a sua presença à terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Então, ela é muito direta, ela é muito franca, né? Primeiro, ela estabelece que o dever da caridade para com eles começa pela prece. Se nós não conseguimos fazer mais nada,
aí é um outro processo, mas a prece todos nós podemos fazer em favor de alguém necessitado. E ela nos condena aquilo que nos impede o sentimento, né, de a necessidade, a vontade de fazer prece em favor deles, que é o julgamento que muitas vezes nós tomamos a iniciativa de realizar de forma severa, de forma descaridosa, em relação àquele que erra. Então, a nossa obrigação é envolvê-lo por caridade, por sentimento caridoso, exatamente porque ele é um criminoso, porque está em erro, porque é um ignorante da lei de Deus, que ele precisa de auxílio. E o caminho é a prece. Se nós pensarmos assim, mas a prece é muito pouco, ele não vai modificar a sua vida de crime só porque eu fiz prece por ele. E esse é um engano muito comum de todos nós. Se nós pensarmos, por exemplo, na terapêutica espírita, a fluidoterapia, né? Nós vamos ter o passe na casa espírita, que é a transfusão de energia que os espíritos trazem, somam a energia do médium e aplicam no paciente, naquele que vem receber a energia. Vários de nós já experimentamos o benefício da fluidoterapia. Esse benefício melhora não só a questão emocional, a questão espiritual, e inclusive a nossa questão física, a nossa saúde orgânica, através da emissão fluídica das energias boas. O mesmo acontece, por exemplo, com a água fluidificada. A prece atrai as boas energias, os espíritos colocam ali as energias salutares. Ao bebermos a água, ela nos beneficia à medida que ela transmite aquela energia para nós. A prece da mesma forma. Sei que tem alguém doente, sei que tem alguém necessitado, faço prece em favor dessa pessoa, essa energia é direcionada. Né? Em vez de eu aplicar o passo usando as mãos, eu estou usando a mente e a minha intenção, e a pessoa está recebendo passe, muitas vezes feito à distância. Então, a prece é um valioso instrumento de auxílio ao próximo, inclusive a nós mesmos. Se nós observarmos muitas vezes, a prece que a gente faz em nosso favor funciona como um autopasse para a nossa própria melhoria. E tem uma questão que é interessante. Geralmente, as nossas preces são mais sentidas, são apelos mais vigorosos quando passamos dificuldades, quando sofremos, quando temos desafios e enfermidades. Então, a gente faz preces mais sentidas nesse caso. Aqui, nós temos uma situação que se aplica da mesma maneira. O criminoso, aquele que cometeu um ato grave, aquele que cometeu um ato condenável, ele deve ser envolvido pelo sentimento caridoso da prece, exatamente porque ele é um necessitado muito grande. Ele é um doente gravíssimo. Ele não é um doente, às vezes, orgânico, físico, mas ele é um doente emocional, ele é um doente do entendimento da lei de Deus. Por isso, ele necessita da prece para se reposicionar. Esta nossa postura de condenação, ela anula o sentimento bondoso que a gente pode ter em relação a eles, e nem a caridade da prece a gente realiza. Então, nós temos que, antes de mais nada, mudar a nossa postura condenatória, que é o nosso principal empecilho para a prática da caridade, da prece em favor desse irmão em necessidade. O Espírito termina a mensagem dizendo assim: é tanto o vosso próximo, né, o criminoso é tanto o vosso próximo, como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então, ela nos lembra novamente que este que está em erro é alguém que é nosso próximo, né? A recomendação de Jesus é fazer o próximo bem que nós desejamos que ele faça para nós. É um espírito doente, emocional, intelectualmente, né? O entendimento da lei de Deus e está nele de forma desequilibrada, e por isso ele precisa da nossa prece, do nosso esforço. E o caminho para isso é mudar em nós a nossa postura, o nosso entendimento a respeito da sua condição de necessitado. Muitas vezes, na convivência social, os nossos erros passam sem ser percebidos.
aquilo que a gente faz equivocado não é condenado pela justiça dos homens. A lei civil não condena os nossos erros, mas a lei divina, sim. E pode ser que um erro nosso seja mais grave. Nós que conhecemos Jesus, que conhecemos os seus ensinamentos, conhecemos a doutrina espírita, pode ser mais grave aos olhos da lei divina do que o erro que ele está cometendo por ignorância. Então, nós temos que mudar a nossa postura, treinar a nossa humildade, o nosso respeito, especialmente para os desafios da convivência na sociedade, porque, em geral, nestas circunstâncias, diante de um criminoso que cometeu um ato grave, a pena de morte é muito lembrada, ela é muito defendida por aqueles que ou não conhecem a lei divina, não conhecem Jesus, né? Ou conhecem e aplicam de forma equivocada. No Livro dos Espíritos, lá na parte terceira das leis morais, no capítulo 6º, na lei de destruição, Kardec faz a pergunta 761 para os espíritos. Ele diz assim: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, a lei de conservação, que é uma lei divina, estabelece que eu tenho que conservar, eu tenho que proteger, preservar a minha vida e a vida daqueles que estão junto comigo. Eliminar um criminoso, né, com a pena de morte, não é um jeito de praticar a lei de conservação? Aí os espíritos responderam a Kardec: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, a resposta já tira de cara aquela ideia de que nós estamos fazendo justiça com a pena de morte. Não, nós estamos nos igualando ao criminoso, nós estamos matando alguém. Então, nós estamos nos tornando criminoso também, ainda que, em alguns países, a pena de morte seja legalizada. Não é porque a lei dos homens permite, que a lei de Deus também permite. Então, antes de mais nada, não é fazer justiça, é cometer um crime, a pena de morte. E depois, nós estamos, em vez de ajudando o criminoso a se modificar, nós estamos piorando, nós estamos fechando a ele a porta do arrependimento. Muitas vezes aumentando nesse espírito, né, a revolta, o crime e tudo mais, ele vai se tornar um espírito desencarnado, muito mais desequilibrado. Então, a pena de morte não é absolutamente a solução. Em posição absolutamente oposta a ela, nós temos a prece, como o espírito Isabel de França nos recomenda, como meio caridoso de fazer o bem em favor desse nosso irmão. E no livro Vinho de Luz, o espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala para a gente, no capítulo Na Intimidade do Ser, ele tem um parágrafo muito interessante, ele diz assim, olha só: o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Então, para progredirmos, para conseguirmos vitória na ascensão, no progresso, nós temos, né, que dilatar as reservas do sentimento do bem. Então, em vez de aumentarmos o crime, cometendo um crime também, nós temos que envolver aquele criminoso no bem, porque o bem é que vai mudar nele o sentimento negativo. É praticando o bem que nós vamos fazer com que ele se sobreponha aos desequilíbrios e ao mal que muitas vezes ainda permanece e envolve o mundo à nossa volta. A prece é algo que nós podemos, devemos e precisamos realizar em favor de todos nós, né? Como forma de criarmos em nosso redor um clima de fraternidade e amor,
que nos favoreça a própria felicidade e a felicidade de todos à nossa volta. Que nesse ano que se inicia, a gente possa, assim, ter à nossa volta cada vez melhores sentimentos, melhores condições de realização do amor em favor de todos nós e em favor daqueles que conosco convivem de maneira mais direta e que a gente consiga realizar em favor, então, do mundo, o bem como postura ideal daqueles que seguem Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês.